Bom, vamos saber mais sobre os impactos no mercado com essa notícia da suspeita do mal da vaca louca com o CEO da HN Agro, Iberville Neto. Iberville, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição, claro, para a gente repercutir toda essa questão e situação no mercado pecuário. O que você já tem observado de oscilação, se há ou não, desde que a notícia aí foi anunciada? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É um prazer, Renata. O que a gente tem observado, na verdade, foi uma ausência de negociação, uma ausência de interesse, o que já seria esperado em certa medida, porque segunda-feira, terça-feira de carnaval, né? Mas na segunda, o que a gente teve de informação foi que pecuaristas que tentaram negociar, ou que ligaram para o frigorífico para saber preço, para dar uma conversada sobre a possibilidade de venda, muitos pecuaristas não encontraram preços. Então, o frigorífico não tinha uma oferta a ser feita, ele sugeriu ou ofertou a possibilidade de colocar esse gado na escala, mas com preço a ser definido. Então, alguns relatos nessa linha foi o que a gente observou. Entendo. E para essa semana, né? Por enquanto, hoje a gente sabe que ainda é cedo, mas você já teve alguns retornos, né, do que já vem acontecendo. Também essa situação continua do que ocorreu, como você colocou aqui, na segunda-feira, no início da semana. Já estamos aí quarta-feira, mesmo que venhamos aí de recesso de carnaval. Obviamente, a gente sabe que o mercado agro ele é bastante fluido, não para de fato. O que você já observou aí de movimento hoje, né, nesse início de quarta-feira? Renata, hoje o ritmo de negócios também é mínimo, mas a nossa expectativa para essa volta ao longo dessa quarta, e a gente está no começo do dia, mas ao longo dessa quarta, nesses próximos dias, deve ser de um tom de cautela pelos frigoríficos até a saída desse resultado. E aí, dependendo do que vier, né, aí a gente vai ter os impactos efetivos. Mas o próprio mercado futuro hoje ele deve abrir pressionado pela incerteza, então é possível que a gente tenha queda no mercado futuro. E no mercado físico, eu diria que o cenário deve ser de um compasso bem lento de negócios. E como o entrevistado anterior comentou, o gado ele disse que não é como uma fruta, se não me engano, foi a metáfora que ele usou, Uhum. que vence, né? E realmente, quando a gente fala de gado de pastagem, o efeito de uma pressão do frigorífico tende a ser um pouco menor. A gente está num ano de provavelmente maior oferta de fêmeas, animais para abate de maneira geral, mas é diferente do que aconteceu na última vez que ocorreu uma suspensão, que foi lá em 2021. A suspensão ocorreu em setembro, que é um período no qual a gente tem muito mais oferta de gado confinado. Então, naquela época foi muito difícil para os pecuaristas segurarem esses animais. Agora existe essa possibilidade de retenção. Então, se essa suspensão não se alongar demais, talvez a gente tenha um efeito um pouco. Na última ocasião, lá em 2021, houve uma queda de 16% do dia da confirmação, Uhum. e essa queda ocorreu ali, esse vale de preços, próximo do 38º dia de suspensão. Exatamente, é um caso razoavelmente recente, né? Ainda bem que você colocou, eu ia perguntar isso, já traçando um paralelo do que ocorreu em 2021 e o do que ocorre hoje. A situação do período, né, do mês onde ocorreu, a gente lembra que, seguindo também todos os protocolos de exportação do Brasil, o Brasil já atento a tudo isso, ele segue à risca, já faz de fato o autoembargo para entender qual vai ser esse resultado. Então, é importante a gente destacar também essa questão. Agora, a gente já vê, né, como você colocou, um cenário onde no futuro a gente já tem a sinalização de queda aí um pouco nos preços. Você colocou ali no passado, quando ocorreu, 16%, e no físico, um mercado ainda mais cauteloso, mas que possivelmente também vai ser pressionado pela queda, não? Isso, Renata, é o cenário mais provável que a gente tenha uma pressão de baixa, ainda mais quando a gente espera um crescimento da oferta em março e maio pelas fêmeas que devem chegar ao gancho. Mas um ponto fundamental e claro, que aqui a gente está partindo da premissa ou da hipótese que venha a ser um caso positivo e que venha a ser um caso atípico, né? Que foi o que aconteceu das outras vezes no Brasil, algo que não afeta
não há risco ali, porque esse animal não entrou na cadeia de consumo, não há, é um caso atípico que acontece em todos os rebanhos do mundo. A questão é que muitas vezes ele acaba não sendo diagnosticado. O nosso risco para BSE é negligenciável, se não me engano é o termo que a Organização Mundial de Saúde Animal utiliza, que é o melhor risco possível para essa situação, para essa doença. Então, caso isso se confirme, um caso atípico de BSE, a gente vai suspender as exportações para a China e aí a gente fica no aguardo da liberação de volta ali das compras do país. E esse que é um ponto muito importante, porque esse protocolo que a gente tem deveria, na verdade, ser revisto, e até uma sugestão, uma humilde sugestão para os nossos governantes, para o Ministério, para que eles tentem rever isso aí, porque senão a gente fica à mercê de um caso que ele é diagnosticado por uma situação, uma vigilância sanitária eficiente, que é um caso que acontece esporadicamente, e isso acaba penalizando a pecuária como um todo, sem base nenhuma do ponto de vista científico. A gente não tem nada que gere risco à saúde. No último caso, por exemplo, em 2021, 3 dias depois da confirmação da suspeita, na verdade, da confirmação do caso, 3 dias depois, a Organização Mundial de Saúde Animal liberou um comunicado dizendo que o Brasil mantinha o risco, o menor risco possível, o melhor status para a doença, e que eles não iam mais se pronunciar sobre o caso. Então, em 3 dias, a Organização Mundial de Saúde Animal deu por encerrado o assunto. E a gente ficou ali próximo de 100 dias com essa suspensão. Então, justamente por questões comerciais, por questões de negociação, de tentativa de alguma melhoria de preço, etc. Excelente você também colocar esse ponto e chamar a atenção, Iberville, porque nós temos aí, vamos acompanhar, né, a viagem da China entre o presidente Lula e, claro, com todas as autoridades ali chinesas. E quem sabe não é um ponto, sim, de fato, para ser revisto durante os temas, as discussões que serão tratadas, que com certeza o agro estará em pauta, já que é o nosso grande parceiro comercial, é a China. O ritmo de exportações de proteína animal não é à toa, né, que a gente tem essa competitividade, não só pelo volume, mas pela qualidade da carne brasileira. Hoje mesmo, né, e ontem, nós estamos com a equipe na GoFood, o próprio Camardelli, aí, presidente da ABIEC, já sinalizou que neste ano de 2023 o Brasil pode superar os Estados Unidos. Nós somos líderes em exportação, também em produção de carne bovina, agora em 2023, o que é um tema muito aí relevante para o nosso país, já que esse ano também nós podemos superar os Estados Unidos em exportação do milho. Olha que fantástico, né? Então, 2 grandes notícias aí para o agro brasileiro e para que realmente, né, essas situações e esses casos atípicos, isolados, não reverbere e acaba, de alguma maneira, mexendo com todo o mercado pecuário, porque mexe, né? São notícias que realmente todos os olhos, as atenções, desde o início da semana, estão atentas a essa questão, a essa suspeita, e acaba que mexe com o mercado, né, Iberville? Isso, Renata, eu perdi um pequeno trecho, mas como você vinha comentando antes, a parte ali que eu peguei no início do seu comentário, a gente está com a possibilidade de chegar a um recorde, a primeira posição nas exportações de milho. Nós exportamos 1 milhão de toneladas para a China agora em janeiro, tínhamos exportado próximo de 1 milhão de toneladas agora em janeiro, tínhamos exportado mais de 1 milhão em dezembro, que foi o primeiro mês que o país comprou milho do Brasil. Então, eles começaram comprando e já compraram muito milho. Só em 15 ocasiões nós tínhamos vendido mais de 1 milhão de toneladas para um destino. China começou comprando e já comprou essa quantidade toda. Quando a gente fala de carne bovina também, ele é o nosso principal cliente. 62% da carne bovina in natura enviada para o exterior agora em janeiro foi para a China. E essa questão de o Brasil tomar a primeira posição no que diz respeito à produção de carne, ela é muito relacionada à nossa fase do ciclo, né? Que nós estamos entrando no momento de mais abate de gado, o que acaba pesando um pouco contra a precificação do boi, mas, por outro lado, deixa a nossa carne mais competitiva lá fora. Então, do ponto de vista de cadeia de exportações, acaba colaborando. E os Estados Unidos estão no sentido oposto. Eles estão entrando na fase de menor oferta de gado e preços em alta. Então, isso é mais um ponto que talvez nos leve a possibilidade de China não alongar demais essa suspensão, porque o Brasil esse ano
a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é que o Brasil aumente sua participação no mercado global de carne bovina. Então, eu não sei se é interessante para a China nesse momento, ainda mais com essa questão internacional de guerra se acirrando um pouco, e a China está um pouco mais do lado vamos dizer, o lado oriental ali, do lado da Rússia. Então, talvez isso possa atrapalhar, inclusive, as relações China e Estados Unidos no que diz respeito ao comércio internacional. O que é bom para a gente, para milho, bom para carne e bom para uma eventual suspensão mais curta do que o esperado, do que em outras ocasiões. Claro que, lembrando que não é nada confirmado, né? Sempre partindo da premissa que isso se confirma. De um caso suspeito, exatamente. Muitíssimo obrigada sempre, Bervilli, aí por suas considerações, né? A análise de mercado da pecuária. Claro, a gente segue acompanhando e em contato aí para as nossas próximas oportunidades de entrevista. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado.